gente, eu sou a Tabata e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Inesquecível, do autor Max Beus-Areno. O sobrenome do autor não é mera coincidência com o meu sobrenome. Como vocês sabem, esse é o primeiro romance publicado do meu irmão e eu já postei um vídeo aqui no canal, numa entrevista que ele deu para a Feira do Livro da FURG. Então vou deixar aqui no box de descrição para quem quiser ver o vídeo e ouvir um pouquinho da fala do autor. O porquê que ele criou essa história, quais foram as influências, o que eles pensam, o que ele pensa dos personagens. É um vídeo bem curto, então assistam lá que vocês vão gostar e vão conhecer um pouquinho mais do autor e vão saber a cara do meu irmão. Mas enfim, gente, eu demorei pra postar essa resenha aqui no canal, porque eu queria fazer uma resenha bem especial, né? Porque enfim, quem é que não torce pelo sucesso do irmão? Mas eu deixei bem claro pra eles desde o início que eu ia fazer a leitura e ia fazer a resenha com um olhar de crítica literária e não de irmã, né? Eu vou fazer resenha como eu sempre faço aqui no canal de qualquer livro que eu leio. Então, vamos lá. Eu vou fazer como eu sempre faço, uma resenha bem literal, sem dar spoiler pra vocês. E depois eu vou destacar os pontos pertinentes que eu achei da obra. Desculpem a minha voz, eu estou bem gripada, eu estou com tosse. Eu já falei da temperatura aqui no Rio Grande do Sul, então por isso que eu tô desse jeito. Mas vamos lá. Bom, gente, aqui a gente vai ter a história do Lorenzo e do Antônio, que eram dois amigos de infância que tinham uma amizade muito forte, eles eram muito unidos, eles eram melhores amigos, só que um dia eles acabam se separando, de uma forma bem drástica, né, de uma forma bem dolorida. E aí a vida deles segue, a vida do Lorenzo segue de uma forma e do Antônio segue de outra forma. Só que, num belo dia, eles se reencontram numa festa. A narrativa inicia com o Lorenzo na fila dessa festa. Essa festa tinha um cartaz com a seguinte frase: uma festa para nunca mais ser esquecida. Desde o início do livro, a gente começa conhecendo um pouquinho mais da personalidade do Lorenzo. Então a gente descobre que o Lorenzo, ele é um cara bonito, rico, mas ele não é nem um pouco feliz. Ele não tá feliz com a vida que ele anda levando. Ele não se entende muito com os pais, ele não gosta muito do círculo de amigos que ele tem, porque ele tem amigos parecidos com ele no sentido de classe social. São pessoas ricas, são pessoas bonitas, mas são pessoas bem diferentes dele. Aquele ditado que diz, diga-me com quem andas, que te direi quem és, não se aplica ao Lorenzo. E ele não é feliz. Inclusive, ele só foi nessa festa por insistência do Álvaro, que é um dos melhores amigos dele, mas que é totalmente diferente. E eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse personagem mais pra frente. Mas enfim, ele tá nessa festa, tá na fila dessa festa e ele avista de longe o Antônio, o Tony. E aí ele fica meio que assim, né? Porque fazia muito tempo que ele não via o Tony e muitos anos que ele não fala com o Tony, né? Porque enfim, eles se separaram quando tinham 11 anos. E foi de uma forma bem dolorida, porque o Antônio ficou totalmente sem explicações. O Lorenzo excluiu ele da vida dele, disse, vai embora da minha casa, nunca mais aparece aqui e ponto final. Então foi de uma forma bem dolorida para os dois, e quando o Lorenzo avista o Antônio na fila dessa festa, ele coloca na cabeça dele que ele vai se reconciliar com o Tony, porque ele vive à sombra de um passado. Ele não é feliz e ele nunca conseguiu esquecer o Antônio e nunca conseguiu levar a vida dele de uma forma feliz e boa, né, por causa dessa briga que eles tiveram no passado. Então ele pensa que algumas coisas ficaram sem serem ditas, né, e que eles precisam dessa reconciliação para que ele tenha uma paz interior. Então eles entram na festa e lá dentro o Lorenzo vai conhecer a personagem principal da história e uma das personagens mais lindas e mais incríveis que eu já tive o prazer de conhecer, que é a Helena. A Helena, ela é uma menina que não se aplica aos padrões da sociedade. Ela é uma menina gordinha, é uma menina feia, de acordo com os padrões da sociedade, ela tem muitas espinhas e tal, só que ela é uma pessoa totalmente doce, inteligente, carismática, e por acaso ela acaba conhecendo o Lorenzo e ela começa a dar conselhos pro Lorenzo, né? Porque o Lorenzo se abre para ela e aí ela coloca na cabeça dela que ela vai ajudar o Lorenzo e o Antônio a se reconciliarem mesmo não conhecendo nenhum dos dois. E aí a narrativa vai se dar nessa festa. O que acontece, gente? O livro ele é muito psicológico. E isso fez com que eu gostasse muito do livro. Enfim, eu conheço o autor, né? Então eu sou suspeita pra falar, mas eu sei que o meu irmão lê muito de psicologia.
Então ele aplicou a psicologia no livro de uma forma tão boa, porque o livro ele não é em primeira pessoa, mas em muitos momentos parece que é. A gente acaba conhecendo os complexos interiores do Lorenzo. É um livro muito reflexivo, em muitos momentos, através do Lorenzo, através dos ensinamentos e dos conselhos da Helena, a gente acaba tentando compreender um pouquinho mais do ser humano, tentando compreender um pouquinho mais da sociedade, né, que a gente vive. O final, ele não é nada previsível e também fez com que eu gostasse do livro, porque eu sempre digo para vocês aqui que tem um crítico literário e teórico muito famoso, que é o Yaus, que diz que para um livro ser bom, ele tem que quebrar o teu horizonte de expectativa. E esse livro quebra. Quando vocês terminam de ler o livro, gente, é algo assim, ó, quando tu termina de ler o livro, tu fecha, tu está totalmente assim, desestruturada, tá? Chorando. E é algo que tu não esperava. No final acontece algo que te abala, né? Não é aquilo, eu tô torcendo que aconteça tal coisa, vai acontecer tal coisa. Mas no final, gente, é algo assim impactante. Eu gostaria de dar um destaque especial para os personagens coadjuvantes, que são a Domênica e o Álvaro. O Álvaro é esse amigo do Lorenzo, só que ele é um cara totalmente babaca. Ele é rico, ele é bonito, é aqueles bombadinhos da faculdade, sabe? Só que ele simplesmente humilha as pessoas, entendeu? Então tem certas cenas na narrativa que te dão uma raiva do Álvaro, porque ele chega humilhando as pessoas, fazendo com que as pessoas se sintam um lixo, sabe? E a partir do personagem do Álvaro, o autor também conseguiu nos trazer um ser humano bem cruel, bem, sabe, dispensável. É aquele tipo de ser humano que tu não quer na tua vida. A gente também vai ter a personagem da Domênica, que é amiga do Antônio, né, do Tony. A Domênica é uma guria totalmente doidinha, que gosta de dançar, que gosta de beber, que não escuta desaforo, que não leva desaforo pra casa. E a partir dessa personagem a gente vai ter várias cenas divertidas. O que eu gostaria de destacar, gente, além disso que eu já destaquei e que são coisas pertinentes da obra, são as temáticas que o autor traz a partir dessa reconciliação dos dois. Aqui o Max vai nos trazer temáticas como aceitação e autoaceitação, né? Não basta só os outros te aceitarem, tu tem que te aceitar para ter a tua paz interior. E como isso é complicado, né? Talvez pela opinião dos outros, mas também pela tua. Enfim, ele vai trazer temáticas como preconceito, como a nossa sociedade opressora. Em muitos momentos ele lança frases que a gente está acostumado a ouvir na sociedade, né? Sobre os padrões de beleza, sobre homossexualidade, sobre gênero, enfim. Outra temática muito forte aqui é a redenção, né? Por parte do Lorenzo. A gente também vai ter temáticas como o perdão, como a generosidade, né, e a solidariedade a partir do personagem da Helena. A Helena é um ser totalmente iluminado. A Helena é aquele tipo de pessoa que tu quer ter na tua vida, que tu quer ter uma amiga naquele estilo, ou que tu quer ser um dia. É aquela pessoa para tu admirar, sabe? E a partir da Helena e do Álvaro, a gente também vai ter aquela famosa frase, as aparências enganam, né? Enfim, gente, tem muitas coisas interessantes na obra. Outras coisas que eu acho que são interessantes mencionar aqui, né? A questão do nome do livro, Inesquecível. Muitas coisas são inesquecíveis. Pessoas são inesquecíveis, tanto que o Lorenzo não conseguiu esquecer nunca do Antônio e vice-versa, mesmo muitos anos separados, mesmo depois dessa briga drástica que eles tiveram na infância, mas que naquele momento eles não entendiam o porquê, né, daquela briga e que precisaram dessa reconciliação para compreender melhor as coisas à volta e também compreender melhor os problemas, né, e os pensamentos de cada um. Outras pessoas ao longo da narrativa se tornam inesquecíveis, que vocês só vão descobrir se lerem o livro, porque eu não posso falar, porque será um baita spoiler. Mas enfim, momentos são inesquecíveis, né? Eu acho que em muitos momentos a vida é inesquecível. Tem certas frases que eu acho que traduzem muito bem o sentido e o significado desse livro. A vida não espera por ti, tá? Guardar rancor e mágoa não levam a lugar nenhum. As aparências enganam, como eu já falei pra vocês,
né? E eu acho assim, uma coisa que pra mim traduz o livro, assim, né? Fecha muito com o enredo e com os personagens. Uma pessoa que tu conheceu em um dia é capaz de mudar toda a tua vida e é capaz de fazer com que tu seja uma pessoa melhor. Então, assim, as temáticas que o autor traz aqui, a questão de tu ter valores invertidos, da sociedade ter valores invertidos, é algo muito marcante. E eu também não poderia deixar de mencionar, além do personagem da Helena, o nome Helena. O nome Helena é um nome marcado na nossa literatura, né, por causa da Helena de Troia. E a gente pode fazer a relação da Helena de Troia com a Helena do Max Belzareno, né, de Inesquecível, porque elas são totalmente o oposto. A Helena de Troia é conhecida pela sua beleza. E a Helena aqui, ela não é bonita, né, de acordo com os padrões da sociedade. Ela é uma pessoa feia, eu digo por fora, né, gente, e de acordo com os padrões. Ela é uma pessoa feia, ela não se adequa aos padrões da sociedade. Então aí já está a primeira posição. E a segunda é que a Helena de Troia foi responsável por uma separação e por armar uma guerra. E a Helena aqui tem o outro sentido da moeda. Ela é responsável por tentar unir dois amigos que estão separados há muito tempo. Então eu acho que isso que o autor usou, essa ferramenta e esse nome marcante, eu acho que dizem muito sobre o personagem da Helena. Enfim, gente, eu teria muitas coisas para falar do livro, porque realmente é um livro muito rico. E pelo fato do Max ter usado aqui principalmente de psicologia e de reflexões para tratar de problemas que a nossa sociedade tem, porque nós sabemos que a nossa sociedade é doente, né? As pessoas estão com os valores invertidos. Por ele trazer essa psicologia, faz com que o livro seja melhor ainda. Vocês sabem que os livros que trazem muito psicológico são os meus preferidos e muitas reflexões também. Então, eu gostaria de ler um trecho para vocês conhecerem um pouquinho da narrativa do autor e também verem em que sentido eu estou falando sobre essas reflexões. Então, ele diz o seguinte: na condição imperfeita de ser humano, temos o artifício de nos escondermos dentro de nós mesmos. Isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro para que não possamos ver a realidade que nos faz sofrer. Mas ele não é um processo muito eficiente, pois nós sentimos que há alguma coisa errada, mesmo que ainda assim não saibamos identificá-lo. O que parece de início ser uma habilidade útil, se mostra mais tarde como apenas um truque mal sucedido e temporário que rende posteriores consequências. Então, ao longo da narrativa, vocês podem ver que eu marquei bastante coisa, ao longo da narrativa o autor vai nos lançando, né, trechos assim que nos fazem parar para refletir um pouquinho sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre as coisas, sobre as dificuldades da vida, né, e as coisas que muitas vezes nós somos obrigados a enfrentar, a batalhar. Muitas vezes a gente pensa, nossa, como eu tô errado, mas na verdade tu não tá errado. A sociedade está dizendo que tu tá errado, a sociedade está dizendo que tu é errado, que tu não é normal, que isso que tu quer fazer, o que tu faz, é diferente, é errado, é imoral e tal. Então assim, gente, eu gostei muito do livro, indico esse livro aqui novamente, né, reiterando, como crítica literária, como leitora e não como irmã. Não tô falando que o livro é bom porque foi meu irmão que escreveu. O único problema do livro é a questão da revisão, né? Tem algumas coisas que devem ser revisadas, assim, alguns erros de digitação e tal, mas é só no sentido da estrutura mesmo, porque a narrativa, ela flui muito bem, o Max escreve muito bem, ele usa esses métodos da psicologia e da reflexão que nos fazem adentrar na história, sabe? E tu não consegue parar de ler. E óbvio, como eu já disse, a gente chora muito, muito no final. Ao longo da narrativa eu chorei em alguns momentos, principalmente nos momentos de humilhação de certo personagem, sabe? Tu fica bravo com aquilo, tu não aceita aquilo e tu chora de raiva. Mas o final do livro, gente, é um final assim, ó, que se tu não chorar, tu é uma pessoa muito insensível, porque realmente é um final muito, muito bonito e nos dá o sentido de a gente sempre pode ter um recomeço, né? E faça a vida valer a pena, né? Porque tu nunca sabe o dia de amanhã. Então, era isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui no box de descrição também o link pro blog do
Fernando Neri, filósofo dos livros, porque ele fez uma resenha escrita muito bacana sobre o livro, ele adorou o livro também. E também vou deixar aqui embaixo o contato do autor, né, caso vocês queiram comprar o livro. Vocês podem deixar aqui nos comentários também pra mim, né, porque se vocês quiserem eu envio o livro pra vocês, autografado e com dedicatória. Então quem tiver interesse é só deixar aqui nos comentários que eu entro em contato também. Espero muito que vocês tenham gostado. É um livro que vale muito a pena, que te faz refletir, que te faz chorar, que te faz pensar, que te faz ter raiva, que te faz ter alegria e que te faz conhecer personagens incríveis, assim, a Helena. Nossa, um dia quero ser Helena, precisamos falar sobre Helena. Era isso então, gente. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!